Fala galera do podcast, tudo bem com vocês? Por aqui o Ed, hoje é dia de estreia por aqui, hein? Hoje é dia de inauguração do nosso novo programa, nosso novo quadro aqui nas plataformas de podcast, que é o Minha Vida de Atleta. Minha Vida de Atleta, que é um espaço que nós estamos dedicando para aqueles que tiveram uma carreira, uma trajetória, uma vida como profissional do esporte. É um espaço que nós decidimos inaugurar, estabelecer para ouvirmos aqueles que viveram durante tantos tempos em competições, viajando, tiveram histórias interessantes para contar e também uma forma de aprendizado, um aprendizado para nós, para vocês que estão nos ouvindo, e espero que vocês aproveitem bastante, gostem muito e sintam-se à vontade. E o Esportes News tem o orgulho de apresentar para vocês nessa apresentação, nessa inauguração do nosso novo quadro de podcasts, Minha Vida de Atleta, ele, que tem 36 anos, nascido no dia 27 de abril, que tem passagens por clubes como Taubaté, São Bento, 15 de Jaú, Marília, Noroeste, Mirassol e Grêmio Novo Horizontino. Estou falando do goleiro, ex-goleiro, Yuri Adriano dos Santos. Tudo bem, Yuri? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Minha Vida de Atleta. Quero que você fique à vontade para se apresentar para o nosso público, para a gente bater um papo no dia de hoje. Boa noite, boa tarde, né? Um bom dia a todos aí. É um prazer imenso estar participando aí desse quadro, desse podcast aí, dessa inauguração, né, cara? Então eu fico muito feliz mesmo, muito lisonjeado de fazer parte aí, de contar um pouquinho da minha história, que graças a Deus foi uma história que eu tenho muito orgulho, independente de que muitos possam falar aí, mas eu sou um cara muito feliz por tudo que eu conquistei na minha carreira, por todos os lugares onde passei, deixei as portas abertas e deixei um lado positivo aí do Yuri. Então vamos lá, Yuri. Vamos contar toda a sua história, toda a sua trajetória na bola, que com certeza você tem muita coisa para falar, né? Muita informação, muita coisa sobre as competições aqui no interior paulista que você disputou. Quero que você fique à vontade para falar tudo o que você quiser. Esse espaço é todo seu, beleza? Tá joia. Então vamos lá, cara. Eu comecei muito novo, né, cara? Muito novo, eu já... Criança já tinha esse sonho. Aquele moleque que jogava na rua. A única coisa que sabia fazer era jogar futebol. E comecei nas escolinhas de Bauru. Comecei no antigo Sambra, aqui de Bauru, que muitos devem saber, devem ter conhecido. Dali eu fui pro Gererê, fui pro Baroninho. Foram escolinhas que foram pessoas que foram muito importantes também na minha formação. Foi onde tudo começou ali, eu fui pro 15 de Jaú. Fui fazer um amistoso, na época eu tava no Barone. Fomos fazer um amistoso, a escolinha do Barone contra o 15 de Jaú. Foi onde o pessoal do 15 de Jaú me convidou, né? Falou pro Barone que era para mim ir para lá. E eu fui fazer parte da categoria juvenil, meu primeiro ano de juvenil. Tinha 15 para 16 anos, tinha 15 anos na época. Eu fui fazer parte do juvenil do 15 de Jaú, foi o meu primeiro clube. E logo, graças a Deus, no primeiro ano lá eu me destaquei, fui muito bem no Campeonato Paulista Juvenil. No outro ano eu já fui promovido para o time principal, o elenco profissional. Foi quando eu já me profissionalizei. Foi ali no 15 de Jaú também, com 16 anos. E nessas coisas que acontecem aí no futebol, né? Eu era considerado, entre aspas, o terceiro goleiro, né? Que eu era do juvenil. Acabaram se lesionando aí o goleiro titular e o goleiro reserva. Eu tive a oportunidade de estrear lá no 15 de Jaú com 16 anos, no profissional. Isso daí foi muito bacana também.
Então, legal que eu fiquei lá 2 anos. Aí depois do 15 de Jaú eu parti tinha feito o Campeonato Paulista, o pessoal do Mojimirim se interessou, foi onde eu acabei indo pro Mojimirim. Na categoria, foi nos juniores, né, na verdade, né? Então, foi outra grande base também da minha base, porque a época que eu fui lá pro Mojimirim o presidente lá era o senhor Wilson de Barros. Na época o Mojimirim, o Mojimirim era a primeira divisão do Campeonato Paulista e era a Série B do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida, foram grandes momentos também do Mojimirim. E eu fui para lá para os juniores, né, cara? Porque na época era meu primeiro ano de júnior. Eu fui para lá, mas com contato profissional. Mas acabei, graças a Deus também, cara, como eu sempre digo, sabe? Eu sou um cara muito, muito abençoado por, tipo, sempre ter pessoas, cara, que acreditaram no meu trabalho, que viram um potencial em mim. Chegando lá, o treinador do profissional, que na época era o Fernandão, depois também foi pro São Caetano, rodou vários clubes aí também. Ele me viu treinando na categoria de base e me subiu pro profissional também. Então eu treinava com o profissional, só descia para jogar nos juniores. Eu era o terceiro goleiro. O primeiro ano que eu cheguei lá, eu fui o terceiro goleiro do profissional, que era na Série B do Brasileiro. Eu fui pro terceiro goleiro do profissional e jogava nos juniores. Isso daí para mim também foi um aprendizado muito, mas muito grande mesmo. Legal, porque você conseguiu agregar bastante coisa, né, Yuri? Agregar bastante ao pessoal dos juniores, uma vez que você, treinando com o time principal, junto com os goleiros de cima que jogavam com maior regularidade as partidas do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, você pôde trazer essa experiência e essa bagagem ao time de base, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso daí é muito, muito bom, né, cara? E lá no Mojimirim eu tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores, né, cara, na categoria. Eu sendo da base, eu tive a oportunidade de jogar ali no próprio Mojimirim. Joguei com Paulo Nunes, joguei com Zé Luiz, joguei com Chicão, joguei com Denis Marques. Foram jogadores que depois saíram do Novo Horizonte, do Mojimirim, desculpa, e acabaram fazendo carreira aí em grandes clubes, né, cara? O Paulo Nunes mesmo já foi para lá meio que em fim de carreira, mas mesmo assim é um cara que era super vitorioso por todos os lugares que passou também. Aprendi muito com ele lá, um cara muito gente boa, muito bacana mesmo. Sem contar que no Paulistão se eu não me engano, cara, se não me falha a memória, 2003 ou 2004, se não me falha a memória, nós fizemos a nossa estreia contra o Palmeiras no antigo Parque Antártica. Então, o time do Palmeiras era Marcos, o goleiro, Zinho, Munhoz, o atacante, Correia. Era um baita de um time também, o time do Palmeiras, sabe? Então, foi muito gratificante para mim, cara. Sou muito feliz mesmo por tudo que eu passei. Era tão novo e já estava podendo participar de campeonatos assim com pessoas que o Marcos tinha acabado de ser campeão do mundo, né, cara? Então, isso daí é muito gratificante para qualquer profissional. Com certeza. Só de imaginar todo esse contexto, Yuri, porque, por exemplo, você tinha 18 anos de idade na época, né? Tão novo assim, e assim, até porque para goleiro o amadurecimento é um pouco mais tardio com relação aos jogadores de linha, né? Porque eles com 16, 17 anos, eles já estão atuando de maneira mais regular na categoria principal, né, no profissional. E você ali, dividindo o vestiário com esse pessoal, né, que tinha toda essa bagagem, pôde adquirir essa troca de experiência, agregar um pouco disso, né, absorver um pouco dessa carga, né, de experiência, transmitir para os parceiros e também para sua própria carreira, né? Daí foi muito importante, né, cara? E como você disse, né, o goleiro, ele é aquele cara de confiança de todo o time, né?
Então, querendo ou não, quanto mais experiente o goleiro for, isso daí ele vai se tornando cada vez mais seguro, né? Isso daí vai passando essa segurança pro próprio time, né, cara? Então, é muito bom quando você tem pessoas ali, você tem ao seu lado ali jogadores que vão agregar na sua carreira, né? E eu sempre fui muito, muito feliz mesmo de ter sempre pessoas ali que agregaram muito, muito mesmo na minha carreira. Dando sequência em 2005, cara, eu sempre tava ali no Mojimirim, tudo, era goleiro do Júnior, ia estourar a idade, quando pintou uma oportunidade para mim ir pro Assisense, cara, na época, era a Bezinha, né, a famosa Bezinha. Pintou a oportunidade onde que iam 3 jogadores do Mojimirim emprestado lá, que eram os jovens, né, e perguntaram se eu tinha intenção de ir, que é onde eu ia jogar, que é onde que eu ia começar a aparecer, né. E foi onde que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a me aventurar, porque ficar aqui também só treinando, só no banco de um jogo, de outro, para mim não vai ser vantajoso, que ninguém vai me ver. Foi onde que eu aceitei também esse desafio e acabei partindo pro Assisense, isso em 2005, foi no segundo semestre de 2005, onde que nós fomos para lá disputar a Bezinha. Foi um projeto legal também, cara. Infelizmente não conseguimos o acesso por causa de um gol. No saldo de gol a gente ficou por um gol, a gente não conseguiu o acesso. Foram experiências muito boas, cara. E nisso meu contrato também com o Mojimirim ia se encerrar, né? No final de 2005 mesmo. Isso, no final de 2005 mesmo. E foi onde que eu não tive mais a intenção. Falei, eu vou começar a partir, vou seguir minha vida, vou procurar lugar para mim jogar, cara. Independente de onde for, a estrutura do Mojimirim era coisa fora do comum, tanto para a categoria de base como do profissional, em termos tanto de alojamento, refeição, era uma estrutura CT de treinamento, era tudo de primeira, cara. Era uma estrutura fora do comum mesmo. E aí eu saí de lá, venci o meu contrato, foi quando em 2006, cara. 2006 o Vitor Hugo assumiu. O Vitor Hugo, que foi treinador, diretor aqui do Noroeste também, que tem uma história muito grande aqui no Noroeste. Ele foi pro Rio Verdense, em Goiás, o time na primeira divisão, tinha subido para a primeira divisão e ele assumiu lá como treinador. Ele me fez o convite para ir para lá. Disse que estava precisando de mais um goleiro, que ele ia contratar um goleiro experiente para jogar a primeira divisão e que ia precisar de mais 2 goleiros. E eu aceitei mais um desafio. Fui lá para Goiás disputar a primeira divisão do Campeonato Goiano. Foi chegando lá, ele contratou um goleiro experiente, também que por sinal tinha jogado comigo no Mojimirim. Na minha época de Mojimirim, ele era goleiro lá. Ele chegou meio na pré-temporada, ele chegou meio fora de forma e começou a pré-temporada e eu treinando muito bem, cara, destacando nos treinamentos. Foi quando faltava, acho que menos de uma semana para começar o campeonato, o Vitor Hugo me chamou e falou, se você tiver que jogar, você tá preparado? É a oportunidade que eu tava esperando, né? Sem dúvida. Falei, não, tô preparado. Ele falou, então se prepare que é você que vai começar o campeonato. Você que vai ser o goleiro titular. Falei, melhor oportunidade não teve, né, cara? Disputar um campeonato goiano, dependente da visibilidade. Lógico que no estado de São Paulo dispensa comentários, né? Mas Sim. Pra mim ia ser muito importante. E você teve alguma dificuldade lá, Yuri, em Goiás, quando você chegou para jogar lá em Rio Verde? Não, cara, não tive não, porque muitos jogadores que foram para lá, eu já tinha jogado contra aqui, né, no estado de São Paulo, que o Vitor Hugo, como trabalhou aqui, levou bastante jogador de confiança dele para lá. Futebol, cara, é aquele negócio, né, jogador ele se entrosa fácil, faz amizade, e a gente tá no dia a dia ali, então vai fazendo, acaba se tornando a família, né, a nossa família, né, porque eu fui para lá em dezembro, cara, dia 20, eu fui em novembro, aí fizemos uma pré-temporada, voltei, passei o Natal aqui, dia 26 de dezembro eu fui embora para lá, só voltei para Bauru em abril, quando acabou o campeonato, entendeu? No final do estadual.
Então fiquei praticamente 4, 5 meses lá, direto com o pessoal lá, então você acaba se tornando uma família, né? Foi um campeonato muito bom também pra gente, conseguimos manter o time na primeira divisão, onde que jogamos contra o Atlético Goianiense, Goiás, o próprio Vila Nova. Um campeonato onde que eu fui muito bem também, graças a Deus me destaquei bem no campeonato goiano lá. Jogamos contra o Goiás, que na época tinha Jardel, Jefferson Feijão, o goleiro era o Arley. E na seleção do campeonato eu fiquei apenas atrás do Arley, né? Que era o goleiro do Goiás. Que legal, cara, que legal. Então foi uma experiência muito bacana para mim, cara. Foi muito bom mesmo. Ali serviu para mim dar uma decolada boa e acreditar um pouco mais no meu trabalho, sabe? Foi bem bacana mesmo. Aí acabou o campeonato goiano. Eles queriam que eu renovasse meu contrato para ir voltar no ano seguinte pro que seria em 2007, né? Isso, que eles queriam que eu voltasse em 2007, que tipo, podia ser emprestado no segundo semestre, né, de 2006, eu ia ser emprestado e em 2007 eu voltava para lá. Mas eu acabei não querendo, falei, não, vou voltar para o estado de São Paulo, preciso voltar para lá, porque lá a visibilidade é maior e acabei não renovando lá com o pessoal. Aí voltei para São Paulo. Foi aí que eu fui quando eu voltei de Goiás, eu fui pro 15 de Jaú. Voltei pro 15 de Jaú, recebi uma proposta para voltar pro 15 de Jaú na Série A3, em 2006. Aí, graças a Deus também, chegando lá, subimos da Série A3 para a Série A2, cara. Conseguimos o acesso em 2006 com o 15 de Jaú. Quando acabou o Campeonato Paulista lá que a gente subiu, com o 15 de Jaú, pintou a oportunidade para mim para Catanduvense também, que era na Bezinha. Eu tinha jogado contra eles em 2006. Isso, então foi o terceiro clube que eu joguei em 2006, né? Tipo, eu tinha jogado contra eles em 2005, quando eu tinha ido pro Assisense. Sim. Eu joguei contra eles, e aí o treinador manteve lá, foi o mesmo treinador do ano seguinte. Aí ele me convidou para ir para lá, onde o pessoal tava com um projeto lá de que iriam subir, que fazia tempo que também estavam batendo na trave. E aí foi quando eu encarei também, acabei voltando para lá, indo para lá, né, para Catanduvense. Graças a Deus também lá, chegando lá, nós conseguimos o acesso, cara, da Bezinha para a Série A3. Então, em 2006 foi um ano muito bom para mim mesmo, que nós acabei tendo 2 acessos aí em coisa de 6 meses, né? E uma boa campanha no primeiro semestre lá em Goiás, né? Sim, sem dúvida. Foi um ano onde que eu comecei, falei, vou encarar e comecei a partir para jogar. Aí acabou lá na Catanduvense também, tudo, e na época, quando a gente subiu, o time também que se destacou muito em 2006 foi o Votorati, não sei se você vai lembrar dele, que era comandado... Lembro. Foi onde o Fernando Diniz também começou a aparecer ali com esse estilo de jogo dele, né, cara? Que ninguém tinha posição fixa, era uma movimentação incrível, cara. Tanto os jogadores que depois se destacaram aí, como Tietê, Camacho, tudo. Joguei contra esses caras aí, tudo na época do Votorati, né? Campeões da Copa Paulista, né? Isso, aí nisso daí, em 2006 eu fui pra lá, Catanduvense, aí 2007, quando eu joguei na Catanduvense, que fomos jogar contra o Votorati, o presidente do São Bento, na época, foi assistir o jogo, me viu jogando, em 2007 convidou eu pra ir pro São Bento de Sorocaba. Aí foi onde que eu fui pro São Bento de Sorocaba, cara, em 2007. Foi isso, acho que faz tanto tempo que às vezes a cabeça dá aquela falhada. Mas acredito que foi 2007 que eu fui pro São Bento. Não, minto, desculpa. 2007 eu fui pro Taubaté.
pro Taubaté. Disputar no primeiro semestre ali o Paulista. Isso, fui disputar a Série A2 do Campeonato Paulista lá no Taubaté. Fui pro Taubaté em 2007. Isso. Fui pro Taubaté em 2007. Disputei o Paulista da Série A2. Aí saí do Taubaté, voltei pra Catanduvense para disputar a Copa Paulista em 2007, no segundo semestre. Que, como eu então disse, você enfrentou o 15 no primeiro semestre, né? Sim, enfrentamos sim. Foi como eu disse, graças a Deus, sempre por onde eu passei, eu sempre deixei as portas abertas. Tanto que sempre pintava uma oportunidade para voltar, sabe? Então isso foi bom. Aí 2008 eu fui pro 2008 que eu fui pro São Bento de Sorocaba, no primeiro semestre. Isso depois da Catanduvense, né, na Copa Paulista 2007. Aí eu fui pro São Bento em 2008. São Bento de Sorocaba em 2008, disputamos a Série A2 também. Na época, né, perdemos o acesso, cara, eu lembro, perdemos o acesso dentro de casa pro arquirrival, pro Atlético de Sorocaba. Rapaz. E aí quem subiu também na época foi o Atlético de Sorocaba e foi o Mojimirim. Mojimirim que na época era comandado pelo Argel Fux. Pelo Argel Fux, e o meio campo dos caras era o Robinho, que hoje tá no Cruzeiro, que jogou no Palmeiras, tudo. Era no meio campo deles, o Lins, atacante, que jogou na Ponte Preta, tudo. Então era um bom time também o do Mojimirim. Aí eu saí do São Bento e fui pro Comercial de Ribeirão. Comercial de Ribeirão Preto disputar a Copa Paulista. No segundo semestre, né? No segundo semestre. Foi um lugar onde que eu também fui muito bem lá no Comercial de Ribeirão. Acabamos fazendo uma campanha lá também incrível. Ficamos 13 rodadas, 13 jogos sem perder. Foi um campeonato também muito bom nosso. Infelizmente não conseguimos chegar no título, mas fizemos uma baita de uma campanha. Foi um time muito, muito bom também. Aí, o Comercial 2009... é um time que... Perdão. Não, pode falar. O Comercial é um time que... desculpa. É que tá dando uma interferência no nosso áudio, né? Acho que tá com delay, né? Sim. Não, mas sem problema, pode falar. Não, é que o comentário que eu ia fazer é que o Comercial é uma equipe que sabe jogar a Copa Paulista, né? Eu lembro que recentemente assim, né? Na época, no caso, o Noroeste enfrentou o Comercial. E o time sempre deu trabalho nesses campeonatos, né? Sempre foi um time que se preparou bem para jogar e não é difícil de ver o Comercial tendo boas campanhas na Copa Paulista, né? Não, sim, sem dúvida, cara. É um time que é uma torcida apaixonada, né, cara? Nossa, se tem uma das torcidas por clubes que eu passei que se pode dizer que também é apaixonada é a torcida do Comercial. Uma torcida muito apaixonada mesmo. Sem contar o derby que tem na cidade lá, né? Contra o Botafogo, que é o Come Fogo. Que eu tive a oportunidade. Você chegou a ter algum jogo contra o Botafogo lá? Sim, na própria Copa Paulista nós tivemos 2 Come Fogo, cara. Teve um lá embaixo, né? Que eles falam, que é no estádio do Comercial, e um lá embaixo, desculpa, no estádio do Botafogo. E tivemos um em casa contra eles também, uma em casa, onde, né, perdemos fora e ganhamos em casa. Ganhamos de 2-1 também, onde que peguei um pênalti no jogo que nós ganhamos de 2-1 e fiz uma defesa no finalzinho do jogo lá, que todo mundo só falava da defesa depois do jogo. Então foi muito gratificante mesmo. Legal, dá uma satisfação no ego, né, Yuri? Pelo menos por um momento, né? Sem dúvida, né, cara? Pro goleiro isso daí ele faz essas defesas assim que depois do jogo o nego ainda só comenta da defesa, isso daí é como se fosse um gol da vitória, né? Ainda mais num clássico. Ainda mais num clássico como esse, né, cara? Que, querendo ou não, é um clássico também reconhecido, né? Um clássico de muita tradição também, né? Sim, bastante. São equipes muito tradicionais do nosso interior. Botafogo hoje está aí jogando a Série B do Campeonato Brasileiro e vem mostrando cada vez mais uma estrutura consolidada, e o Comercial há pouco tempo atrás estava na Série 1, né? Hoje está
mais próximo do Noroeste ali, mas é um time que sempre também mostrou ter qualidade, sabe, nas competições que disputava, na maioria delas, né? E tem uma camisa, né? Tem uma representação legal o time do Comercial, então são dois times. Fala do Noroeste, inclusive, entre outros, que tem muito valor para o nosso interior paulista, né, Yuri? Ah, não, sem dúvida, né, cara? O interior de São Paulo, eu posso falar pra você que ele é a Série A3, ele é mais forte do que muitos estaduais de primeira divisão aí, de muitos estaduais, cara. A qualidade que tem aqui no estado de São Paulo, os clubes tradicionais que tem aqui, que hoje estão na Série A3, até próprio na própria Bezinha, você vê o 15 de Jaú hoje, né, cara? É clube de tradição que já disputou aí Campeonato Brasileiro e hoje no estado de São Paulo aí tá na quarta divisão. Então é um campeonato muito forte, é um estado onde que tem times de muita tradição e uns estaduais muito fortes mesmo. Isso eu até queria te fazer uma pergunta relacionada a isso, Yuri. Uhum. Isso porque você Sim. comentou, você foi jogar lá em Goiás em 2006, né, no Rio Verdense. E você também tem uma experiência de jogar no mesmo ano a segunda divisão paulista. Por questão de visibilidade, como que é visto fora de São Paulo essas divisões inferiores? Elas têm o mesmo peso, né, igual você estava considerando, né, fazendo essa comparação de que a Série A3 hoje ela é mais forte que muitas divisões principais estaduais. Então, a Série B, essa Série A3, elas têm um peso fora daqui de São Paulo, um peso muito forte também, visto de quem está lá? Sem dúvida, sem dúvida. Tem muitos jogadores que às vezes preferem ficar num time de Série A2 aqui no estado de São Paulo, dependendo do time que... Se for um time que sempre tá brigando para chegar, essas coisas, o cara prefere ficar aqui no estado de São Paulo do que disputar uma primeira divisão num campeonato de outro estado aí, ainda mais em clubes que não são, entre aspas, assim, de tradição, que vai brigar pelo título, entendeu? Entendi. Então o cara, muitas das vezes, ele prefere ficar aqui no estado de São Paulo, porque ele sabe que se ele fizer um bom campeonato paulista da Série A2 ou até mesmo da Série A3, cara, o segundo semestre dele ele tem tudo para conquistar um lugar bom. Um exemplo recente aí agora, você viu o Fabrício, né, atacante que tava aí no Noroeste, né, cara? Isso. Então, onde começou a se destacar aí, já apareceu outros clubes para ele. Lógico que era um jogador que já vinha, tinha sua história e tudo, mas foi tudo invisibilidade do clube que ele tava, né? Que é o Noroeste, que é um clube de uma tradição que dispensa comentários, né? Então. Ele vai ter a oportunidade de jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro, né? Jogando lá com o Cuiabá. Isso, é um clube de Série B, né, cara? Então, querendo ou não, a visibilidade que tem no estado de São Paulo nem se compara aos outros estados, né, cara? Não desmerecendo os outros estados. Só que nós sabemos que o estado de São Paulo no futebol, hoje todo mundo fala isso, né, cara? Tanto é que o Campeonato Paulista, você vê aí que clubes do interior, eles estão sempre batendo de frente aí, querendo beliscar ali, porque são clubes que têm uma estrutura, têm condições de bater de frente com os clubes grandes aí, né? Não em termos financeiro, mas em termos de montar elenco. Muitos clubes aí têm estruturas aí que muitos times de outros estados aí que tá na primeira divisão não tem. Então isso daí É interessante. Toda a infraestrutura que o estado de São Paulo oferece, até porque Bauru é uma das grandes cidades do interior, né? Creio que das maiores, Bauru seja menor, mas Bauru é uma das cidades que se destacam, né? E a gente tem várias cidades aqui. Então, por toda essa estrutura que o estado de São Paulo oferece, a gente vê essa consequência recaindo sobre o esporte também, né? Sobre o futebol. Não, sem dúvida, né, cara? Sem dúvida. Você pega exemplos aí que times que estão na primeira divisão do Campeonato Paulista aí são times que têm uma estrutura, todos bem estruturados. Você pega Novo Horizontino, Mirassol, Ferroviária de Araraquara. São clubes que têm uma estrutura que dispensa comentários, né, cara? Que é a estrutura de time grande, vou dizer bem a verdade para você.
guardadas as devidas proporções, né? Mas são estruturas de time grande, cara. Pelo poder aquisitivo que se tem, é considerado clube grande, estrutura de clube grande. Sim, pela organização, né? Tem todo um trabalho em torno disso, né? Uma administração, é o investimento, é o retorno, né? Tem todo um trabalho bem elaborado em cima desse desenvolvimento, né? Sem dúvida, né, cara? Até porque o futebol, eu vou falar a verdade pra você, se você não tiver uma estrutura, não ter pessoas sérias trabalhando ali, organizando tudo, porque ele requer dinheiro. Vou ser bem sério, o futebol, ele é um futebol sem dinheiro você não consegue fazer, cara. Um exemplo simples aí que você pode acompanhar é no próprio Amador de Bauru hoje, né? Você vê que os times que estão sempre disputando títulos aí, se eu for pegar ali, o time ele investiu muito também no começo do ano ali para trazer os melhores jogadores. Porque se o clube não tiver também esse investimento aqui no Amador, aqui os times não tiver esse investimento, ele não vai chegar também, né? Então a gente ainda sempre fala, futebol sem dinheiro não se faz futebol sem dinheiro, né, cara? É difícil, e tem sido cada vez mais difícil dessa forma, né? Sem dinheiro Sim, quase impossível. Sim, sem dúvida. E aí, voltando à minha trajetória, cara, que começando em 2009, Isso. 2009 eu foi o primeiro semestre. Marília? Não, antes do Marília, eu tive um clube antes do Marília. 15 de Jaú. Voltei pro 15 de Jaú. Voltei pro 15 de Jaú para disputar a Série A3 de novo, cara. Voltei pro 15, foi numa época ainda onde que o Leo, empresário aqui de Bauru, tava ajudando lá o Wilson Mano a montar o time, o Alfinete, tudo, que ia ser o diretor lá, o Alfinete que foi treinador aqui no Noroeste também. E acabou indo, tinha 8 jogadores, cara, daqui de Bauru, que foram pra lá, né? Na época foi eu, o Tobias, o Vinícius, zagueiro, que jogou na Portuguesa, você sabe que jogou em Portugal. Sim. O Jorginho, Jaraguá, lateral esquerdo. O Christian, meia. O Fumacinha. Tem mais alguém, cara? Sim, mas acho que tinha uns 6, 7, acho que até 8 jogadores de Bauru lá, cara. Montamos. O pessoal ainda brincava, falou essa panela de Bauru aqui em Jaú, né? Então eu fui para lá no primeiro semestre. Não conseguimos também o acesso, mas o clube ficou na Série A3. Aí eu saí de lá do 15 e fui pro Marília. O Leandro Campos era treinador no Marília. Eu já tinha trabalhado com ele no São Bento de Sorocaba, tinha trabalhado com ele no Comercial de Ribeirão. E aí ele foi pro Marília montar para a Série C. Aí foi quando eu fui pro Marília na Série C também, para disputar a Série C do Brasileirão. Série C do Brasileirão. Onde que nós perdemos um jogo na Série C e ficamos fora, cara, do quadrangular final. Aquela época o campeonato o sistema era diferente, né? Era diferente, não é como é hoje. Nós perdemos um jogo e ficamos fora. Nós perdemos pro Brasil de Pelotas, se eu não me engano. Perdemos lá em Pelotas, pro Brasil de Pelotas, e acabamos ficando fora. E aí acabou lá a Série C, isso daí foi em agosto, que era também bem curtinha, né? Aí foi onde que eu tive o convite de vir pro Noroeste, o Vitor Hugo, né? Que era, na época, o Vitor Hugo estava de gerente de futebol. E o Alfinete estava de treinador. E o Alfinete, que em 2009, no começo do ano, ele estava de gerente no 15 de Jaú. Aí o Vitor Hugo, aí eu tava em casa parado, se eu não me engano as inscrições se encerravam, cara, numa quinta-feira. E ele me ligou numa terça-feira à tarde pra mim ir lá no clube, que ele queria conversar comigo, tal, que ia precisar de um goleiro, porque o menino que era o terceiro goleiro,
teve um problema de saúde, na época, eu acho que, se eu não me engano, ele teve trombose, o Elikin teve um trombose no ombro, cara. E foi quando eles me convidaram e eu fui lá conversar com ele. Aí na época ele me fez uma proposta, falou, ó, nós vamos precisar aqui, como se fosse um terceiro goleiro e tal, que tem 2 aqui já, e ia começar, acho que se eu não me engano, o segundo turno do campeonato da Copa Paulista. E aí ia fazer contrato curto ali, até acabar o ano só e tudo. Ele me fez a proposta, falei, beleza, eu vou pensar direitinho, qualquer coisa eu dou um retorno. Aí fui pra casa, na época ainda eu não era casado, morava com meus pais ainda, e cheguei em casa, falei com meu pai, falei, pai, não vou ficar aí não, tal, né? Ele falou, pensa numa coisa, o campeonato vai... Na quinta-feira se encerram as inscrições, você não vai conseguir jogar em lugar mais nenhum, você vai ficar o resto do ano parado. Então é melhor você estar aqui, que você vai estar em casa, não vai ter gasto nenhum, pelo menos você vai estar treinando, vai estar em atividade, né? Aí falei, verdade, né, velho? Vou ficar aqui sem treinar, se treinar sozinho eu não vou ter coragem. Então, pelo menos lá eu vou estar treinando, cara. E eu acabei aceitando, né? Mandei mensagem pro Vitor Hugo, ele falou, amanhã de manhã você já vai pro clube, leva os documentos, então, que preciso registrar você, que na quinta-feira encerra as inscrições. Falei, beleza. Foi bem de última hora mesmo, né? Foi tudo muito de última hora, cara. Minha história no Noroeste, ela foi assim, aconteceu muito rápida, né? E aí foi onde que começou a minha história com o Noroeste, né, cara? Minha história aí no Noroeste, que eu sou muito feliz, sou muito grato a esse time, né, cara? E esse clube, essa tradição enorme. Falar do Noroeste hoje, pra mim, é como falar da minha família, né? Porque fui muito feliz ali dentro mesmo, fui muito feliz. E o tratamento que eu tenho dos torcedores, cara, é coisa que é muito gratificante, que chega até a me emocionar, porque aonde eu vou, sempre sou muito bem tratado, muito respeitado por todos os torcedores, sabe? Então isso daí que é muito gratificante para mim. Aí foi onde que eu imaginou? Pode falar. Perdão, você imaginou, Yuri, que um dia você poderia, por ser de Bauru, você chegou um dia a sonhar, assim, idealizar que você poderia jogar no Noroeste e você jogando no Noroeste, você chegou a acreditar que seria diferente vestir a camisa do time da sua cidade? Depois você viveu essa história que você contou, né, que foi importante para você, te emocionou, né, te emociona. Você chegava a idealizar isso um dia para sua carreira? Vou ser bem sincero, não, cara, eu não tinha, vou ser sincero pra você, eu não tinha vínculo nenhum com o Noroeste, assim, sabe? Nunca, antes de vir pro Noroeste, eu nunca tive, assim, aquele vínculo, quê, assim, né? Com o Noroeste, nunca tinha, não sei se é porque eu desde muito novo saí pro 15 de Jaú e depois comecei a rodar e nunca tinha pintado uma oportunidade de vir para cá, e então eu nunca tive aquele vínculo assim com o Noroeste, até quando surgiu a oportunidade, né? Aí, a partir do momento que surgiu a oportunidade, foi aquele casamento assim que vai ficar pro resto da vida, sabe? Que vai ficar marcado e que hoje eu sou muito feliz de ter tido essa oportunidade, né? Então, foi despretensioso e aí acabou dando deu bom, né? Como se diz. Verdade, cara. Deu bom e foi onde que eu fui muito feliz, onde que eu conquistei muitas coisas e aprendi muito a respeitar e admirar ainda mais muito esse clube, sabe? A tradição desse clube. Então, aí em 2009, cara, quando eu cheguei, eu sou um cara que eu me dedico muito, independente de eu se eu estivesse jogando ou não estivesse jogando, eu sempre me dediquei, sempre treinei da mesma forma, independente, nos clubes que eu passei igual antes, que eu não tive a oportunidade de jogar, porque não foi todos os times que eu joguei, então também não foi por falta de competência, é por opção mesmo. Mas sempre que tive a oportunidade de jogar nesses clubes que eu passei, todos eu tive a oportunidade de jogar, e todas as vezes que joguei, correspondi, sabe? Não tô
falando isso de querendo me achar ou falar, nossa, o cara não tem humildade nenhuma. Não, graças a Deus, isso daí hoje eu parei, então eu posso falar, tipo, que graças a Deus por onde eu passei, sempre que deixei as portas abertas, né? E no Noroeste não foi diferente, cara. Foi uma oportunidade que eu tive, que na época já tinha 2 goleiros, e eram 2 bons goleiros, e não estavam num bom momento. E aí ia faltar 2 jogos para acabar o campeonato, o Alfinete pegou e falou, Yuri, você vai jogar esses 2 jogos. E eu me lembro até hoje que se a gente ganhasse um dos 2 jogos, a gente estava classificado. Infelizmente, nós empatamos 2 jogos 0-0, cara. Foi um contra a Ferroviária lá em Araraquara e contra a Catanduvense aqui em Bauru também foi 0-0. Os 2 jogos 0-0. Os 2 jogos eu fui bem. E meu contrato ia vencer no final do ano, né? Uhum. Aí o time não classificou, acabou o campeonato também. Aí foi quando que mudou tudo no Noroeste, né, cara? Foi aí que o seu Damião Vitor Hugo saiu, que aí em 2010 ia ser o ano do centenário, e era o ano que o Noroeste queria voltar de qualquer forma para a primeira divisão. Isso. E aí o seu Damião, que foi um cara que muita gente critica a passagem dele pelo Noroeste, mas eu não tenho que falar nada do seu Damião, entendeu? No Noroeste. Pelo contrário, os 3 anos que eu tive ali com ele no comando foram 3 anos que nunca atrasou um dia o salário. Então, isso daí eu não posso reclamar, sabe? Em termos de condições, em termos de condições também, sempre tivemos as melhores condições, cara. Foi um bom relacionamento enquanto houve, né? Sim, sem dúvida, cara. Sempre tivemos tudo ali que era necessário. E aí foi onde que mudou, que aí veio o Beto Souza, que na época tinha sido diretor no Corinthians lá também. Ele veio. E aí veio o Bira, né? Treinador de goleiro também, que tinha trabalhado aqui no Noroeste naquela época, que o Noroeste fez aquele baita Campeonato Paulista de 2005, 2006. Ele voltou. E aí meu contrato ia vencer em dezembro. Aí o Noroeste se apresentou em novembro, e como eu tinha contrato, eu me apresentei normal e o Noroeste começou a montar o time para a Série A2 de 2010, que ia ser o carro-chefe do time, que era o ano que precisava subir. Foi montando um time muito bom, na verdade, e aí eu treinando, aí contratou na época, foi o André Luiz, o goleiro, que foi um dos melhores goleiros que eu joguei junto, o André. Contratou ele, aí trouxe o Vila também, e ia ficar com 3 goleiros de nível, né? A intenção dos caras era ficar com 3 goleiros de nível. Meu contrato ia vencer. E aí eu treinando, tudo, Vira treinador de goleiro, eu nunca tinha trabalhado com ele só tinha me visto jogando também, já tinha acompanhado meus trabalhos em outros clubes aí, eu jogando, tudo. Foi quando o Beto Souza chegou no Bira, que foi um cara que hoje no futebol é um cara que eu considero como um pai para mim, cara, o Bira. Um cara que sempre apoiou, sempre acreditou em mim. Esse foi um cara que eu posso falar que foi um pai que futebol me deu. Legal. O Beto Souza chegou e falou, Bira, a situação é a seguinte, cara. Tem os 2 aí já e eu vou precisar definir. O treinador tinha trazido um goleiro, na época o Mauri Knevitz tinha trazido um goleiro que trabalhou com ele lá no Paraná. E aí o Beto Souza chegou no Bira e falou, Bira, e aí, como é que nós vamos fazer? Quem vai ficar? Meu contrato ia vencer e eles precisavam definir se ia contratar outro menino, né? O Bira chegou e falou assim, quem vai ficar é o Yuri. Aí o Beto Souza pegou e falou, Bira, mas quem trouxe o outro é o treinador. Aí ele falou, não, mas você tá me perguntando quem trouxe ou capacidade de cada um?
Aí o Beto, não, tem que ficar o que tiver mais capacidade, tal, o melhor goleiro, tudo, né? O Bira falou, então, se for por isso, é o Yuri que vai ficar. Ele falou, não, então beleza, pode dispensar o outro? Pode. Aí foi quando eu renovei meu contrato até o final da Série A2, em 2010. Aí ficou nós três, eu, o André e o Vila. E aí a gente partiu, cara. Fomos pra pré-temporada e as coisas foram acontecendo. Treinando, o André também treinando. O Vila teve uma lesão na pré-temporada, ficou um bom tempo tratando. E aí nosso primeiro jogo em Osasco, nós de Grêmio Osasco. Lá em Osasco, com 10 minutos de jogo, o André sofreu uma trombada lá e quebrou o nariz. E aí foi onde que eu entrei, que aí continuou ainda mais minha história com o Noroeste, né? Que legal. A vida conspirando a seu favor, né, Yuri? Sempre, graças a Deus, cara. Foi coisa boa. Aí foi onde o André quebrou o nariz, eu entrei com 10 minutos de jogo, cara. Aí quebrou o nariz, eu entrei e aí a gente ganhou de 1-0. Ganhou de 1-0 e eu fui muito bem no jogo, tudo, e saímos de lá com um resultado, uma estreia, um jogo difícil, né, cara? Isso daí pra mim foi super bom. Aí chegamos em Bauru, o pessoal desesperado, né, cara? Os diretores, todo mundo meio que desesperado. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos ter que contratar goleiro, o André vai demorar a voltar, e que não sei o que e tal. E aí foi onde que eu falo que o Bira foi o cara que sempre acreditou em mim e que foi meu pai no futebol, cara. Ele chegou nos diretores e todo mundo falou assim, vocês vão contratar um goleiro pra ficar no banco. Quem vai jogar é o Yuri. Não, mas ele ainda, tipo... Será que ele vai aguentar? Tá, vai ser um campeonato difícil, tudo, vamos lá. Quem vai jogar é o Yuri, traz um goleiro para ficar no banco dele, traz um menino lá do Corinthians emprestado, traz algum lugar emprestado para ficar no banco para ele. Aí os caras falaram, beleza. Aí trouxeram o menino, o André, do Corinthians emprestado. Trouxe o André e eu acabei jogando 10 jogos, cara, da Série A2. Aí o André voltou da cirurgia. E quando ele voltou, o Bira é um cara, por isso que eu falo, quando o cara é leal com você, você também sabe ser leal com a pessoa. Ele chegou em mim e falou, Yuri, o André vai voltar, você tá muito bem, eu não tenho o porquê tirar você do time, nem que vai falar que a gente é doido, só que o André, ele saiu, não foi por deficiência técnica, ele saiu por uma lesão. Então, nada mais justo do que ele ter a oportunidade dele de novo. Então ele vai ter a oportunidade dele. Se ele não for bem, você volta pro time. Não, sem problema. Não, aí o André voltou. Ele voltou, e aí o André, eu vou falar pra você, pensa num cara, num ser humano fantástico, cara. Foi um cara que a gente viveu aqui 2 anos juntos, não tivemos problema nenhum mesmo. Foi um cara que ali é como que se diz assim, pô, você se sente orgulhoso de estar num banco pra um cara daquele ali, velho, porque, eu vou falar a verdade pra você, o cara pegava, hein. Pensa num goleiro top, velho, top mesmo, cara que era pra ter jogado também em time grande, porque top de verdade. E aí ele voltou, o time voltou a vencer, só que é o que eu falo, né, cara, quando você trabalha certinho, ó, quando eu saí do time, o pessoal do Noroeste já me chamou para renovar por mais um ano o contrato. Meu contrato ia vencer em maio, tipo, em fevereiro, a hora que eu fiz os 10 jogos, os caras me chamou, falou, Yuri, vamos renovar seu contrato por mais um ano. Se subir para a Série A1 a gente faz X, se ficar na Série A2 é X. Tipo, então, aquilo ali já para mim também foi muito gratificante, né, cara? Um reconhecimento do trabalho, né? O campeonato nem tava na metade, não sabia o que ia acontecer e os caras já me chamaram para renovar por mais um ano, né? Então foi muito gratificante mesmo. E aí foi, cara, que o time, graças a Deus, deu liga, conseguimos o acesso para a Série A1, foi um momento muito marcante mesmo, cara, muito marcante. Então aí foi que a gente conseguiu esse acesso. Aí no segundo semestre disputamos a Copa Paulista, mas aí também já não foi com aquela estrutura, até porque o objetivo maior já tinha sido alcançado, né? Que era voltar para a primeira divisão. E aí a gente
tô até me alongando demais, eu acho, já, né, nessa conversa, mas é que a história é bastante história. Não, mas fica à vontade, Yuri. É o seu espaço, cara. Mas e aí a gente foi batendo no segundo semestre aí, levou mais disputou a Copa Paulista mais para manter os jogadores, alguns que tinham ficado em atividade. A gente disputou esse campeonato aí. E aí, em 2011, fomos para a primeira divisão, onde que eu tive também a oportunidade de jogar 4 jogos. Cara. Joguei contra o São Paulo, contra o Bragantino, contra o Americana na época, né? Que era onde o Guaratinguetá. Foi 4-1, né? Foi 4-1. O time do Americana na época chegou a ser líder do campeonato, né? Começou numa ascensão muito boa o time do Americano. E a gente joguei contra o São Paulo, contra o Bragantino, contra o Americano, eu não me recordo quem foi o outro. E aí, infelizmente, não fizemos um bom campeonato paulista, acabamos caindo. Aí, 2010, 11 no segundo semestre, disputei a copinha aqui pelo Noroeste. E aí foi onde que aconteceu um dos piores momentos o pior momento da minha carreira, né, cara? Que foi quando eu tava numa fase muito boa, tinha pintado algumas propostas até boas mesmo na época para mim sair do Noroeste emprestado para Chapecoense e tudo. E acabei não saindo, e também foi quando tava para pintar uns negócios bons, eu tive uma lesão no ombro, cara, num amistoso. Antes da Copa Paulista de 2011, eu tive uma lesão contra a Ferroviária, um amistoso que a gente fez em Acanga. Eu machuquei o ombro. A princípio parecia ser só uma trombada, e foi quando fui constatando os exames depois e eu fiquei 1 ano. Deu lesão. Deu uma lesão no plexo braquial, cara, que é um sistema onde que vai toda a inervação. Eu quase perdi o movimento do braço. Muitos na época, logo que eu tive a lesão, muitos achou que eu não ia conseguir nem voltar, cara, a jogar futebol, pra falar a verdade pra você. Porque foi uma lesão muito grave. Acontece muito isso daí, o pessoal falou que é em acidente de moto, né, com motoqueiro, que às vezes ele cai e estende o braço, assim, aonde que tem um rompimento da lesão do músculo, né, do tendão. E aí foi quando eu fiquei 1 ano e 2 meses tratando, cara. Foi uma fase muito, muito difícil mesmo da minha vida. E na época também, isso daí, meu filho, o que me deu muita força foi o nascimento do meu filho. Que na época ele tinha nascido em janeiro. E aí ele tava com meses, cara, na época. E aí aonde que eu, chegava em casa é onde que eu buscava força, que eu falava que ele tinha que me ver jogando ainda. Que eu ia superar aquilo ali porque eu queria que ele me visse jogando ainda. Que meu sonho era que eu ia voltar pra ele me ver jogando. Então foi onde que eu busquei força. A minha esposa, foi uma pessoa também que na época me deu muita força, porque eu chegava em casa, às vezes não tinha força para escovar o dente. O braço tava atrofiado no último. Né? E ele tava atrofiado. Não só a dor, mas... Pode falar, perdão. Ele afinou demais, cara. Meu braço ele afinou demais e ele ficou muito fininho. E eu não tinha força. Eu olhava no espelho, eu chorava. Minha esposa me dando força e... Sabe, às vezes eu não conseguia pegar meu filho no colo, aquilo ali ia me dando um desespero, cara. E minha esposa, graças a Deus, foi uma pessoa que me deu muita força, né? Hoje já faz 10 anos que a gente tá junto. Uma pessoa que me ajudou muito também na minha vida. Então é muito gratificante. Aí não só pela dor física, né, Yuri, mas também por todo o entorno que ela causa com relação ao psicológico, né? Toda a questão emocional, o dano que ela traz, né? Sem dúvida, né, cara? Porque ainda mais eu que tava num momento muito bom, cara. Nossa, eu tava
me sentindo muito bem tecnicamente, sabe? Tava me sentindo muito bem mesmo. Falei, pô, agora chegou o meu momento, né, cara? Chegou o momento de eu me destacar, de eu começar a partir para uma oportunidade em clubes grandes mesmo, né? Maiores, né? Isso. Maiores, isso. Mas infelizmente aconteceu isso e vida que segue, eu continuei tratando e com o propósito de que meu filho ainda ia me ver jogando. E aí foi quando 2012, cara. 2012, aí 2013, né? Foi um dos piores. Aí 2012 eu voltei no finalzinho de 2012. No segundo semestre de 2012 eu fiz parte do grupo que foi campeão da Copa Paulista, né? Com o Noroeste. Isso, lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Aí em 2013 eu fiquei, que meu contrato ia vencer em 2012. Aí em 2013 eu renovei. Só que aí foi quando o Noroeste já começou, o seu Damião saiu. Aí começou a passar na mão de aventureiros, né? Aí foi o declínio do Noroeste, né? Foi, aí 2013, nós na Série A2, nós perdemos caímos para a terceira divisão, que foi o ano lá que ficou marcado também para mim, que é o ano que eu joguei o campeonato todo, né, cara, e me machucou bastante o último jogo aqui contra o Capovariano. Eu saí de campo, veio que aos prantos ali, foi uma imagem que ficou marcada também, que muita gente hoje me elogia pelo meu sentimento, né, cara, pelo amor à camisa que eu demonstrei naquele jogo, não só naquele jogo, né, sempre que entrei em campo com a camisa do Noroeste, mas foi muito triste mesmo. E aí... porque o que dá para imaginar, Yuri, não é só o campeonato ruim em si que o time fez, mas olhando pro seu caso, pra sua história, você chegou em 2010, né? Então, assim, você veio construindo a sua história, o seu espaço com o Noroeste, a sua identificação com a torcida e com o clube, ela foi sendo desenvolvida. Aí você fez parte do planejamento que recolocou o time na primeira divisão, né? Você enfrentou o São Paulo, você fez uma campanha com o time numa elite de estado, que o Brasil e o mundo, boa parte do mundo assiste, né? Então, você está lá nesse momento no ápice e você de repente vê o time caindo até chegar à última divisão do estado, é um filme que passa em fração de segundos na sua cabeça, né? Verdade, cara. Nossa, eu lembro como se fosse hoje, acabou o jogo, eu saí, aí meu pai tava lá me esperando lá fora, meu pai, minha esposa, e eu cheguei e falei pra eles, putz, eu não consegui, cara, aí caímos. E comecei a chorar, eles me abraçaram, ele falou, fica tranquilo, sua parte você fez, todo mundo reconhece o seu trabalho e bola pra frente e tal, beleza. Aí foi quando eu tinha contrato até o final de 2013, mas o Noroeste já tava num declínio muito grande, cara, a gente era salários atrasados, aí começou a Copinha em 2013 aqui, a Copa Paulista, e nós ficamos num total de 6 meses sem receber. Eu nunca deixei de faltar um treino, aconteceu as coisas lá dentro do clube que me entristeceram muito, e o que era importante pra gente ali, a gente buscava força, era na torcida, que sempre dava força pra gente, eles falavam, a gente sabe o que vocês estão passando aí, não é fácil ficar sem receber, mas o que vocês estão fazendo pela camisa do Noroeste, a gente vai ser sempre eternamente grato a isso. Então foi um momento muito difícil, cara, muito difícil mesmo. Dos 4 anos que eu fiquei no Noroeste, o último ano foi o pior deles, cara, que foi essa fase aí, que no total eu fiquei 9 meses sem receber. Então você imagina você imagina para um pai de família, chegava em casa, a esposa ficava, precisa ir no mercado, o Alexandre precisa disso, ele precisa daquilo, sabe, aquilo ali foi me machucando muito. E aí foi quando pintou a oportunidade, no final de 2013, os caras do Novo Horizontino me ligou e falaram que ia montar um time lá para subir também.
que os caras tinham batido na trave acho que 2 anos também, e que eles queriam montar um time para subir e contavam comigo, que eu ia ser uma das peças fundamentais lá e tudo, e que se eu queria ir. Foi quando eu fui pro Novo Horizontino disputar Série A3 em 2014, e aí foi o ano que eu também fui muito feliz, cara. Foi um lugar que eu aprendi a admirar, a gostar muito também, que é o Novo Horizontino. É um clube que deu todas as condições de trabalho, é um clube que tem uma estrutura que dispensa comentários, merece estar onde está, pelas pessoas que tem lá na diretoria, que organizam lá. Então, foi um clube que fomos campeões, né, da Série A3, isso daí foi muito gratificante também. Graças a Deus eu tenho amigos lá hoje na cidade de Novo Horizonte, que às vezes eu vou para lá visitar eles, ou eles vêm para minha casa em Bauru. Então, onde que eu passo lá também, as pessoas, ô Yuri, e aí, cara, hoje o Novo Horizontino tá nessa situação, você faz parte dessa história, foi onde que começou tudo e tal, então é gratificante. E aí, saindo dali, eu fui pro Mirassol. Disputei a copinha no Mirassol em 2014. E aí eu meio que desanimei, cara, porque eu tinha feito um baita de um campeonato mesmo. Dos 28 jogos que o Novo Horizontino fez, eu fiquei fora de um. Eu joguei 27, fiquei fora de um porque ele poupou o time inteiro titular e eu tava com 2 cartões. Eles não queriam que eu tomasse o terceiro e começasse o quadrangular suspenso. E aí Sim. Eu fiquei fora desse jogo. E aí eles pegaram, aí eu tinha feito um baita de um campeonato, falei, pô, vou voltar e agora vai começar a pintar coisa boa de novo. Aí fui pro Mirassol, fizemos uma copinha também, e aí foi quando, tipo, acabou lá, não começou, e aí foi quando, tipo, tinha virado uma bola de neve, que eu tinha ficado 9 meses sem receber do Noroeste, eu tinha comprado minha casa, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de jogar futebol. O pessoal falou, você tá louco, rapaz? Vai parar o quê? Eu falei, não, eu vou parar, que não dá mais, minha casa tá ficando pronta lá, esse negócio de ficar 4 meses aqui, depois aquela incerteza, não sabe pra onde vai, tem minha família, meu filho, minha esposa, eles dependem de mim, eu vou parar e vou trabalhar e vou jogar amador, que uma estabilidade. Os caras, não, você tá louco e tal. Eu falei, não, parei. Aí parei, no final de 2014 eu parei. Aí falei, agora chega, vamos, que tinha que acontecer, aconteceu e sou muito grato, mas parei. E eu parei assim, tipo, pintou oportunidade para voltar, até mesmo pro Noroeste, mas eu falei, não vou prorrogar mais essa coisa não, porque eu prorrogo por mais 4 meses, aí daqui a pouco acontece outras coisas e eu tenho que ter uma família para sustentar. Eu sou um cara muito novas incertezas, né? Falei, eu sou um cara muito... A partir do momento que eu tirei minha esposa da casa dos pais dela, eu falei para ela, o mínimo que eu tenho que dar para ela é igual ela tinha lá. Ou é de igual para mais. Eu não posso deixar ela passar necessidade, que senão eu não tinha tirado ela da casa dela. Então eu falei, então chega, parei. Muita gente falou, você tá ficando louco e tal. Lógico, não tinha me preparado para isso. No começo foi muito difícil para mim, muito mesmo, cara. Foi... Até hoje, eu vou ser sincero para você, ainda machuca um pouco quando fala, sabe? Porque uma coisa é você se preparar ali para ir parando e falar, não tá dando mais, o corpo já não obedece mais, mas eu tava numa fase boa, tinha acabado de ser campeão de uma Série A3, que é muito importante, que é difícil, pode ser, falar, uma Série A3, mas é difícil, só quem já disputou, quem já foi campeão sabe o quanto que é difícil também ser campeão de uma Série A3. E aí foi quando eu parei, comecei minha vida profissional em outras áreas e aí dei sequência e comecei só no amador e falei, agora meu futebol vai ser o amador e minha vida profissional durante a semana aí é trabalhar e sustento da minha família.
Legal, Yuri. E você, cara, você se arrepende de alguma coisa da sua história, da sua carreira como atleta? Não, cara, me arrepender não tenho nada que eu me arrependa não. Pelo contrário, eu sou muito grato mesmo a todos, cara, a todas as pessoas que de alguma forma me ajudaram, que acreditaram no meu trabalho. Eu falo, meu pai sempre ainda comenta comigo que muito dele achar que falar, não, você não deu certo também não foi nem por. Não que não deu certo no futebol, porque meu pai fala que eu não tenho que provar nada para ninguém, porque ele sabe de tudo do que eu fiz. Ele quer dizer assim que o futebol, cara, ele é por mais que ele é um meio sujo, sabe? Sim. Se você não tiver um cara que por trás de você que vai ajudar você ali, um empresário, é difícil pra caramba, porque nem hoje no futebol a capacidade técnica ela não vale tanto mais, sabe? Tem muitas outras coisas que os caras colocam à frente da técnica, do talento do jogador, né? Isso. Igual o talento não basta, né, Yuri? Não basta. Então eu nunca tive empresário, cara. Nunca. Todos esses clubes que eu passei foi tipo, o treinador me viu jogando, um diretor me viu jogando e sempre me levou. Eu nunca tive um empresário assim de falar, ó, vou mexer um negócio para você aqui, você não esquenta a cabeça, você só se esquenta em jogar. Não, pelo contrário. Então isso daí também eu sou fico muito grato disso, sabe, cara? Das pessoas eu ter ido pros lugares, eu ter ido pros clubes pela minha capacidade. Não por ter um empresário ali que deve um favor ali, leva meu jogador lá que você me deve essa, amanhã a gente. Não, foi tudo pela minha capacidade. Os lugares onde eu passei, sempre deixei a porta aberta e isso daí para mim é muito orgulho para mim, é significado de muito orgulho. Principalmente, cara, como eu falo, no clube da minha cidade. Que eu saio com meu filho na rua, não tem dinheiro que pague onde os caras me param e cumprimentam, me elogiam, e meu filho do lado, ele fala, pô, pai, legal isso daí. Tanto é que hoje ele fala que o sonho dele é ser jogador de futebol, né? Então... Pelo exemplo dentro de casa, né, Yuri? Graças a Deus, cara, isso daí eu sou muito grato mesmo a todo esse carinho que as pessoas têm comigo na rua. Então isso daí, pra mim, é muito gratificante, é muito mesmo, cara. Eu me sinto orgulhoso. Ainda minha esposa brinca, né, que na minha família lá, que ela fala, nossa senhora, o Yuri tem hora que as pessoas veem ele na rua, meu pai fala que eu tenho que me candidatar a vereador. Fala, moço, você conhece muita gente, você é um cara que você não vê, todo mundo cumprimenta, admira você, te elogia, fala que você é um cara gente boa, que você é um cara íntegro, né, cara? Então isso daí pra mim não tem dinheiro que pague, né, cara? É muito gratificante mesmo. E mais uma vez eu queria agradecer a vocês, e isso daí é uma prova de que o meu trabalho ele é reconhecido por pessoas que são pessoas do bem, né, cara? Pessoas que reconhecem o seu trabalho ali dentro de campo, que não estão pensando só no bem-estar delas, né, cara? São pessoas que, eu falo, o futebol, ele é muito tapinha nas costas ali, e você serve enquanto você tá dentro de campo. A hora que você tem uma lesão, ou a hora que você parou de jogar, você já não presta mais. Tudo aquilo que você fez já não significa mais nada. E para torcedor não, né, cara? Torcedor, ele é diferente, né? Torcedor, imprensa, eles têm certa parte da imprensa que eu vou falar para você. Eles se reconhecem, eles sabem o que você fez, né, cara? Então isso daí é muito, muito gratificante mesmo. Eu mesmo sou um cara que graças a Deus não tenho que reclamar, tenho um respeito muito grande por todos mesmo, e isso daí para mim fico muito orgulhoso disso daí.
Legal, Yuri. Legal. Cara, só uma última pergunta. Você acha que faltou você viver alguma coisa no futebol? Cara, lógico que isso daí eu ia ser hipócrita se eu falasse que não, né? E é lógico que todo jogador ele sonha em jogar num clube grande, né? Num clube alto nível como os tradicionais de São Paulo, do Brasil aí, né? Isso daí é o que eu acredito que faltou, mas eu não sou frustrado por isso não, porque eu jogando onde eu joguei, pelos lugares onde eu passei, eu conquistei muitas coisas e tem coisa que eu não posso falar que falar assim, nossa, sou frustrado por não ter chegado onde cheguei, num time grande. Eu sei que muitas pessoas falam, né? Muitas pessoas vão falar, mas não jogou em lugar nenhum, não jogou em time grande, então não jogou em lugar nenhum. Só que isso daí para mim não influencia em nada e o que eu tenho maior orgulho é de fazer parte da história de grandes clubes também, como é o Noroeste, e isso daí para mim é muito um orgulho muito grande em fazer parte de um clube como esse, tá marcado na história de um clube como esse. Certo, e cara, saiba que foi um orgulho pra gente também, cara, pra mim, Edielson, poder bater esse papo com você, conversar com você. Eu que torci muito, cara, atrás do rádio, na arquibancada, torcendo pelo Noroeste, torcendo por você. E poder estar aqui, cara, trocando essa ideia, aprendendo, ouvindo a sua história, cara, a sua bagagem, pra mim também representa muita coisa, pode ter certeza, Yuri. Oi, Deus, eu que agradeço, cara, e me prolonguei até demais aí, só que a gente, muitas coisas aí que muitas pessoas não sabem, né, cara, da história da gente, por onde a gente passou isso daí, é gostoso você às vezes bater um papo como esse, com pessoas que a gente sabe da índole, do profissionalismo, isso daí é legal quando você encontra pessoas assim, com esse profissionalismo que vocês têm aí, então fica gostoso, o bate-papo aí começa a acontecer, fluir legal e isso é muito bom. Legal. Yuri, mais uma vez quero te agradecer pela participação, por poder inaugurar com a sua estrela, cara, o nosso quadro de podcasts, e fica o nosso abraço para você. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Pode ter certeza aí que com todo esse profissionalismo seu aí, de toda a rapaziada que tá envolvida nisso daí, vai ser um sucesso atrás do outro aí. Sou muito feliz mesmo orgulhoso de fazer parte dessa inauguração aí, cara. Espero que tenha sido legal aí o bate-papo, espero que é o que você esperava aí pra gente poder inaugurar bem esse podcast aí e ser só sucesso daqui para frente. Um grande abraço e sucesso para vocês aí. Obrigado, Yuri. A gente agradece e até uma próxima. Até uma próxima, se Deus quiser. É um prazer. Sempre que precisar, estamos aí.